Curtinho. Olá, tudo bem? Estamos hoje aqui com o Ademir. Eu não preciso me apresentar, você já me conhece, tá certo? Fature. É o engenheiro Ademir. Eu não vou falar mais muito sobre ele. Se apresente aí, Ademir. Bom, mais uma vez é um motivo de alegria estar aqui nessa reunião particular contigo, Faturi. Que nem você mesmo falou, né? Nós somos aí velhos conhecidos aí de algum tempo pelas redes sociais. Temos assuntos importantes para ser tratados. Temos feito um movimento bastante forte nesse sentido, né? O bem da nossa querida engenharia. Eu sou engenheiro civil e estou nessa luta aí junto com todo o pessoal do nosso grupo, né? Engenharia Consciente e Engenharia Renovação. E vamos falar um pouquinho aí sobre os assuntos pertinentes, né, da nossa área. Inclusive, ontem a gente teve um bate-papo aí. Quando esse vídeo for logado, é o vídeo passado, é um vídeo extra que eu estou jogando a respeito do bate-papo que a gente teve com o candidato do CREA São Paulo. Muita coisa que a gente falou na reunião, e talvez a gente venha a falar hoje, basicamente tem como solução a atuação do CREA e dos órgãos, né? As legislações existem, eu acho que nesse aspecto não tem muita novidade. A diferença que eu entendo, Ademir, nesse aspecto, de quão importante é a participação e a conscientização dos profissionais. Então, por exemplo, de outras lives que eu cheguei a ver de longe, algumas imagens aí do candidato, o pessoal que mais participa no CREA, né, vai se interessar, são os profissionais com mais cabelo. Não vou dizer mais velho, porque velho é uma questão de mente. Apesar que você não está com tanto cabelo branco assim, né? Eu tenho mais cabelo branco que você. Mas isso vai... e muita gente jovem, né? Inclusive, ele disse para mim, o João Manuel, que eu sou um jovem. Queria que você comentasse um pouco da sua vivência aí com os profissionais mais novos aí no mercado e a sua percepção aí da importância de conscientização, não só do CREA, mas da sua importância no sistema como um todo. Ontem, na nossa conversa com o candidato a presidente do CREA, o engenheiro João Manuel, nós observamos lá que teve mais ou menos por volta mais ou menos, acho que não deu 40 pessoas, né, que participou. Alguns comentaram, né, outros formularam perguntas pertinentes, e nós vimos, entre os quais, acho que 2 participantes fizeram perguntas importantes para o candidato, né? Fazer um parêntese para você. Em outras lives, a representatividade dos profissionais que estavam participando dessas lives também não era grande, tá? Então, assim, eu vejo que existe uma debandada, um desinteresse pelo CREA bem grande, né? Principalmente nos momentos de votações. Isso aí é uma coisa bem habitual, eu vejo isso aí há anos também. Então, nós vimos lá que um dos candidatos, um dos entrevistados que conversou com ele pautou assuntos importantes, né? No tocante ao que o CREA tem em mente na futura gestão dele a fazer em benefício dos novos, né? Ele falou lá do CREA Júnior. Eu, desde quando eu estava na faculdade, eu via falar desse CREA Júnior, mas nunca vi atuação, realmente. O que essa estrutura dentro do CREA, né, tem a oferecer, vai ter a oferecer, né, para os novos, devido ao avanço da tecnologia. Então, um dos entrevistados colocou
o João Manuel, né, na gestão dele, o que ele vai fazer em benefício. Então, ele disse claramente, né, que hoje nós precisamos nos comunicar. Ele disse que nós precisamos nos ajuntar, nós precisamos fazer uma grande mobilização. Então, juntar todos os engenheiros de outras décadas, os mais experientes, os mais novos, e juntos a gente formar voz. Precisamos de voz, né? Que é, traduzindo, é comunicação. Como que a nossa classe ela vai interagir, né, com os segmentos da sociedade, para que a sociedade em si possa enxergar, né, ter podemos dizer assim, um conceito, mudar esse conceito atual, mas ter o conceito correto sobre esse profissional, né, de engenharia, que somos nós. Tem muita, então eu vejo assim que tem muita gente que vê o engenheiro realmente como despesa, né? E boa parte desse problema vem dos maus profissionais, que não se desenvolvem, que tem às vezes algumas travas, alguns problemas, ou eles são pouco articulados, ou eles não se interessam, não são verdadeiros engenheiros. E isso denigre muito, né? Uma maçã podre na cesta estraga a cesta inteira. E isso junta com a parte do CREA que até agora não se manifesta, não faz nada colaborativo ajudando nesse aspecto, né? Então isso é bem, bem crítico. E fica só o CREA ali, a panelinha, o conceito do CREA que é só a panelinha ali, que os caras só ficam arrecadando e realmente não trazem nenhum benefício para a classe. De nos unirmos é realmente a gente trocar ideias, fazer um trabalho como a gente faz no grupo de conscientizar os colegas a respeito de tudo isso, fácil, né? Você percebe aí no grupo, às vezes a gente tem alguns, vocês estão querendo impor pensamento, vocês estão querendo revolucionar o mundo? Não, não é essa a questão, é a questão de realmente fazer barulho, abrindo diálogo para as pessoas exponham seus pontos de pensamento. Então, a gente percebe que na história, se algo mudou no mundo, foi por causa de uma pequena atuação dos heróis. Então, alguns, né, tiveram que se colocar nessa posição de heróis para travar uma batalha ou tomar uma liderança, né? E mediante a ação desses, alguma coisa mudou, podemos dizer, né? Que ao longo de muito tempo, de décadas, hoje nós sabemos que houve lá atrás alguém que lutou por isso para que hoje tal fato pudesse ser verdade, pudesse ser uma realidade. Então, nesse tocante, a gente vê realmente que são poucos que realmente encabeçam, né, para tentar fazer uma implementação de mudanças. E no final, quando isso acontece, né, alguma coisa de positivo acontece, aquelas mudanças vão beneficiar toda a classe, mas nem todos participam, né? Então isso é ruim. Então, conforme o João Manuel falou, nós precisamos nos unir, né? E unidos como classe, nós vamos ter mais voz. Por quê? Porque a situação hoje
os que estão na situação do CREA, eles estão assim numa relação em que eles não estão pensando no progresso, na situação da representatividade do CREA perante os profissionais. Eles estão pensando nos seus próprios interesses escusos, que nem o próprio João Manuel falou. Isso como todo político, né? Eles viraram, de engenheiros, eles viraram políticos, né? Esse que é o grande problema, né? Eles aparelharam o sistema CREA, né, para atuar politicamente em prol dos benefícios deles versus a atuação de quem eles estão, podemos dizer, em paralelo, né? Concomunados, né? Isso. E vou emendar aqui seu pensamento com a seguinte condição. A única forma, e a gente já debateu, tem vídeo, então se não houver participação dos engenheiros em lá votar a mudança, não adianta vir aqui na rede e ficar gritando, porque nada vai mudar, não tem jeito. Se eu ganhar alguma coisa, vai ser a melhora do sistema, que é o que eu quero, né? E nesse intuito que você fala, eu queria fazer uma propaganda aqui rapidinho, que eu ainda não falei em todos esses vídeos que eu postei até agora, do nosso projeto, o projeto Engenharia Consciente, que eu criei um grupo para trazer essas reflexões para os colegas. Esse grupo já cresceu, já tivemos lá por volta de 400 profissionais que passaram pelo grupo, né? Onde efetivamente a gente acaba deixando no grupo as pessoas mais ativas. Tem um grupo via WhatsApp, onde a gente é bem mais interativo, tem um grupo no LinkedIn também, né? E aí surgiu a ideia de criar esse canal no YouTube para a gente poder registrar os nossos pensamentos, nossos bate-papos, porque até então a gente fazia muito bate-papo, não gravava, e quando os assuntos voltavam em pauta, porque os assuntos em grupos, mas para quê? Para a gente não ser repetitivo, informação. Então, esse é o objetivo. Seria bom, né, que todo mundo se voltasse para interagir mais, né, fazer parte do grupo, desses grupos, né, ter aí uma maior participação de todos. E isso é muito importante no momento que a gente está vivendo, porque todos querem mudança, mas ninguém quer mudar, né? Ninguém quer dar o pontapé inicial, né? Mas como você entende que o mercado vê o engenheiro hoje independente da postura que o engenheiro tem? Porque, no final das contas, é um custo, né? O engenheiro é um cara ali que fica, preenche o Excel, não existe esse respeito pela cultura, pelo conhecimento, né? Qual que é a sua visão a respeito da visão do mercado para com o engenheiro? Pelo que eu acompanho nas redes sociais, nos veículos, né, de imprensa, e tudo o que acontece no mercado, as empresas, elas veem os consumidores, né, dos serviços profissionais, vamos dizer assim, para não falar só empresas, né, eles veem o engenheiro como, hoje, né, como se fosse um profissional assim que um cara simples, um cara que você pode, a qualquer esquina, chamar a pessoa e dizer para ela: olha, eu estou precisando de uma certa coisa que você faz. Vamos começar a dar exemplo, vai, né? Estou precisando aí de uns serviços que é da sua competência, e a pessoa já vem com tudo montado, vem com tudo na ideia do que ela vai requerer de você, do profissional, inclusive com o preço que ela quer pagar por aquele trabalho, né?
Então, nós, logicamente, que somos mais experientes, nós não vamos nos colocar numa situação desequilibrada com relação à nossa profissão. Nós temos essa consciência. Mas aqueles que ainda precisam entrar no mercado para entender como a engenharia ela atua, eles meio que se rebaixam nesse sentido. Talvez por necessidades individuais, por falta de conhecimento de como aplicar tudo aquilo que ele adquiriu com a formação. Então, muitos acabam se rebaixando, né, a esses abusos, podemos dizer, né? E isso tem contribuído muito para a desvalorização da nossa profissão. Então, eu vejo isso como algo assim que tem que ser mudado às pressas. Também muito se falou ontem na reunião, na entrevista com o João Manuel, sobre a questão da ética, né, profissional. Então, ficou claro ali que o João Manuel ele disse que uma pessoa que está faltando com a ética, na gestão dele, não tem nada do que acontece hoje, não vai ter nada do que acontece hoje. A pessoa ser convocado, ser notificado, ser isso, ser aquilo e tal, né? E no final, isso se arrastar por anos e ficar por isso mesmo, cair no esquecimento e não ser aplicado punição nenhuma. Ele falou que isso vai ser coisa do passado. É mais ou menos o que a gente diz, o que eu conceituo como efetivamente não aplicar engenharia, que o engenheiro, como o próprio João Manuel falou ontem, mas isso é uma coisa que eu trago bem forte no grupo há um bom tempo, que a engenharia ela não é custo, a engenharia ela é um investimento, porém o profissional ele tem que fazer acontecer, tá certo? Promover mudanças, promover melhorias. Aí é questão de você não mostrar os números, né? E se o mundo gira em torno de resultados financeiros, a gente precisa mostrar os resultados financeiros para mudar, tá certo? E essas empresas é que fazem a tal da produtividade Brasil, tá certo? Ser baixa. Então, eu também sou a favor, sou de acordo. O engenheiro, ele não é custo, ele é investimento. Então, a atuação do engenheiro é justamente para baratear o custo. Melhorar os processos, né? Melhorar a qualidade, né? E, às vezes, acontece, fato, né? Alguns profissionais não têm, como é que eu vou dizer, a habilidade, né? Isso é uma coisa que a gente comentou em outros vídeos aí, né? Porque não adianta o cara só fazer o curso, ele precisa ter habilidade para aquilo, né? E muitas vezes o profissional amadurece ao longo do tempo, não é quando ele se forma. Ele se forma e ganha o CREAzinha dele lá, o diplomazinho dele lá, um pedaço de papel que dá habilidade para ele iniciar as atividades, mas nem sempre ele tem a habilidade efetiva para atuar. Então, os profissionais precisam ser mais ativos em desenvolver efetivamente e sair executando, né? Como é que você vê na sua área, na área de obras, essa característica? Eu vejo assim que a pessoa, o profissional recém-formado, lhe falta aí experiência, né? Expertise para lidar com os assuntos. Então, se falou muito ali ontem na entrevista, né, sobre capacitação. Então, o profissional que é novo no mercado,
ele tem que ser capacitado a conseguir enxergar e ver no processo de produção como ele pode criar, né, ferramentas para que ele possa melhorar os processos, para que, no final, né, aquilo ao qual ele está aperfeiçoando possa dar melhores resultados, uma produtividade melhor, maior, né? E isso é uma coisa que nem você mesmo falou, que a pessoa ela vai adquirir com o tempo. Então não é após logo o término da faculdade que ele vai estar habilitado a fazer isso. Mas uma coisa é importante, esse profissional ele tem que buscar ir de encontro a essa habilitação. E aonde é que ele vai conseguir, se ele não tem recurso? Aí que entra o papel do CREA, promover, igual foi falado lá, pós-graduações, o CREA promover isso para o profissional, para que ele possa adquirir tal conhecimento que ajude ele a pensar em como ele vai criar ferramentas para melhorar, né, a capacidade de produção. Então, é dessa forma que ele vai se habilitar, igual aos mais experientes que já atuaram, né, que desenvolveram essa habilidade de criar para melhorar os seus processos e dar os melhores resultados. Então, dessa maneira, é como o CREA ele pode e deve, né, atuar daqui para frente, né, nessa melhora. Eu vejo a seguinte condição também. Turi, como é que faz isso aqui? É o básico. Cara, olha, você vai puxar esse outro conceito lá e ajuda o cara a consolidar as variáveis e resolver o problema. Pô, não, mas eu quero saber como é que faz. Dá para fazer, não dá para fazer? Fala, cara, a gente fecha um valor e a gente fecha a parceria. Ou seja, dou a dica para o cara correr atrás e achar a solução. Dou a minha expertise para ele para resolver a solução, mas não vou resolver para ele. Diz para mim aí, dá ou não dá? Qual item que eu uso? Pô, tem um conhecimento também. Mas nós estamos abertos para auxiliar. E o profissional precisa ter essa bagagem de talvez até humildade e falar assim, ó, vou atrás de pedir auxílio para resolver o problema. E nós estamos abertos. Por exemplo, a gente se conhece pelo LinkedIn. E eu falo bastante, o pessoal não acredita no LinkedIn, mas o LinkedIn tem o seu valor, mas é uma ferramenta que você precisa saber usar. O grupo, até onde chegamos aqui hoje, foi basicamente pelo LinkedIn e pela rede de contatos, network. Um network sadio e valioso. Primeiramente, mostrando o que eu tenho a oferecer para receber alguma coisa de volta, ou seja, conhecimento e informação. Complementando aí o que você disse, né? Os mais experientes, eles podem sim ajudar os mais novos. E como a título de exemplo que eu poderia te dar, eu tenho alguns contatos na minha rede que alguns profissionais mais novos, eles me procuraram. Alguns me procuram até hoje, né? Eu tenho aqui 2 exemplos, por exemplo. Um profissional recém-formado, ele não sabia como resolver um processo dentro da prefeitura. Os passos, os trâmites, né? E aí eu fui conduzindo ele passo a passo de como a gente caracteriza, né, esse problema e como a gente vai trabalhar ele dentro da estrutura que a prefeitura oferece para dar atendimento. Então eu fui falar, eu não vou te ensinar, eu não vou fazer para você, eu vou
acompanhar você passo a passo. Você vai entrar aí, né? Que agora é tudo online, né? Por causa dessa pandemia. E você vai vendo, eu vou falando as informações, aonde você tem que buscar as informações. Então, eu daqui, ele de lá, eu fui conduzindo ele. Ó, tal informação, anota aí, né? Aí, campo a campo, a gente foi destrinchando a plataforma, né, que está disponível para você conseguir resolver o problema. E aí, no final, ele falou, puxa, eu não sabia que era assim. Eu falei, pois é. Então, esses são os macetes, né? Que podemos dizer que seria uma das coisas mais complexas, né? Que muitos novos não conhecem. E o mais simples, por exemplo, o rapaz me perguntou se ele poderia colocar o nome dele numa placa de obra, né? Aí eu falei para ele assim, meu jovem, a gente só coloca o nome numa placa de obra e pendura lá para a fiscalização ver se você tem o número do processo a qual você está requerendo os serviços, se você tem o número do alvará concedido para a execução daquele serviço, a data em que esse alvará foi expedido. Se você tiver tudo isso, aí você pode colocar a placa sua lá, né, que são duas. Até isso eu expliquei para ele. Uma que você põe lá o nome da sua empresa, depois logo abaixo do seu nome, a sua função, o ART, referente àquele serviço que você está prestando, né? E telefone, e-mail, contatos, né? E ao lado aquela outra plaquinha que é a placa do órgão, que vai as informações que você adquiriu do órgão. Então, se você tiver isso, você pode fazer e colocar sua placa lá. Porque se você colocar uma placa com o seu nome lá, o seu CREA, e não tiver acompanhada dessa outra placa que tem essas informações sobre o processo, alvará, data de disposição, você pode ser passível a responder um processo e levar uma multa. Entendeu? Uma coisa simples dessa. E o profissional ele não sabia em que circunstância ele poderia colocar uma placa dele para o cliente dele. O pessoal acha Então, que é bonito colocar. Do outro, né? O pessoal acha que é bonito colocar a placa, né? Lembrando, né? Eu sou da área de mecânica, né? O pessoal acha bonito colocar a placa lá, tem o nome dele, mas ele esquece que ele é responsável por todo problema que possa acontecer ali com aquela residência ao longo da vida útil do imóvel, né? Então, a parte de garantia, se amanhã uma parede cair, uma tubulação estourar, vai estar marcado ali que ele é o responsável por aquela tecnologia aplicada, né? Então o Código Civil, né? Antigamente, acredito eu que uns 15 anos atrás, para mais, a garantia se estendia até 30 anos, em caso de estrutura, né? Danos estruturais. E a partir do novo Código Civil, tem aí por volta de uns 10 anos, mais ou menos, né? Se não me falha a memória, eles baixaram o tempo de garantia para 5 anos. Então, o que no passado se projetava para durar 30, 35 anos ou mais, hoje eles estão fazendo para durar 5 anos e um dia. Ou seja, estão fazendo a qualidade, né, das construções serem mais vulneráveis
em função do prazo de garantia que eles são obrigados a dar. Então, eu já vi casos de uns 5 anos e alguns meses apresentaram um problema sério e o proprietário vir buscar resolver, né, essas questões perante a mim, por exemplo, e dizer, olha, como é que eu procedo? O que eu faço? Eu comprei esse imóvel, né, de construtora tal, ou do engenheiro tal, e agora começou a apresentar esses problemas. Aí eu digo, né, não, tudo bem, vamos ver, vamos analisar, né? Então eu já caio diretamente na questão documental. Já pergunto logo, quantos anos tem o seu imóvel? Quando foi que você conseguiu tirar o habites dele? Ah, e a pessoa vai, se ela não sabe, ela vai pegar o documento, né? E eu vou olhar, e lá eu vejo, olha, se passaram mais de 5 anos e agora você está fazendo essa reclamação. Infelizmente, perante a lei, o seu construtor, de quem você comprou esse imóvel, ele não mais responde civilmente, judicialmente, por nada pertinente ao seu imóvel. Infelizmente, esse problema aconteceu. E agora você vai ter que simplesmente assumir esse dano. Aí a pessoa põe a mão na cabeça, coça tudo e tal. Mas é assim. É assim que eu vejo acontecer em muitos casos, né? Então, com essa flexibilização da lei da garantia, muitos estão fazendo obras, mas não para durar, com qualidade. Estão fazendo assim, conforme o português claro, né? Gambiarra. Que muitas das vezes essas gambiarras elas não duram nem o período da garantia. Muito antes já começa a apresentar problemas. E eu tenho pego muitos casos assim. Mas veja, a qualidade, todo mundo tem qualidade, né? Toda obra tem a sua qualidade, né? Se ela é maior ou menor, a qualidade existe, né? O que precisa ser colocado é o valor daquela qualidade, o quanto a empresa entende. A empresa, de forma geral, ela quer fazer a obra com o menor custo, tá certo? Aí dá a responsabilidade e a ética do profissional que a gente comenta e ele pega, opa, peraí, isso aqui não pode acontecer, não atende à lei, ou se a norma, ou se atende à norma, essa ainda não é a melhor solução para esse caso. E aí o profissional precisa ter a ética, tá certo? Para poder aplicar de forma correta e garantir o seu respaldo. Mediante isso, a gente vê que são poucos profissionais e empresas que eles seguem à risca, né? O que as normas, o que as legislações pertinentes diz sobre tal assunto, o que a boa técnica prescreve, né, de acordo com as situações. Então, para cada situação, o mais adequado é X. Então, são poucos que aplicam isso. E aí, um número grande de profissionais envolvidos, eles muitas vezes eles querem fazer a coisa acontecer rápido para que com menos tempo eles consigam entregar, concluir,
eles enfiam o dinheiro no bolso, né, com o menor custo possível, e acha que está tudo bem. E aí, com certeza, se ele não fez as coisas de acordo, né, com as praxes, com os requisitos mínimos de segurança, por exemplo, fatalmente aquele produto, aquela obra vai dar um problema, né? E, e a gente vê isso se refletindo no que os noticiários veiculam, né? Então você vê aí, por exemplo, recentemente aí, nós vimos aqui em Barueri, um prédio comercial de 4 pavimentos, ele teve uma laje, um pavimento intermediário, se não me engano, o segundo, ele se desprender todo e via abaixo. Inclusive, o encarregado da obra, que estava logo no primeiro andar, se não me engano, no térreo, com o desprendimento desse segundo pavimento, ele foi o único a perder a vida. Os que estavam acima do segundo, desse pavimento que veio abaixo, não chegaram a falecer, mas muitos se machucaram, né? Aqui em Barueri aconteceu isso. E o engenheiro responsável, até hoje, não foi punido, né? Outros casos que nós visualizamos também, por exemplo, lá no Ceará, né? Teve um edifício de 5 pavimentos e uma garagem térrea, né? Ele simplesmente, o que aconteceu? Ele teve um colapso dos seus pilares e todo o bloco de 5 pavimentos, ele sentou-se no chão. Ou seja, os carros que estavam ali logo na garagem do térreo, que possivelmente poderiam estar, ficaram tudo debaixo dos escombros lá, né? Ou seja, total o prédio simplesmente deixou de ter aquele pavimento garagem. A laje piso do primeiro pavimento sentou-se no chão. Foi um desses. Incrível, né? E já um outro, se não me engano, de 10 pavimentos, né? Em Fortaleza, tinha lá um engenheiro, 2 engenheiros, um pedreiro, né? Fatalmente ali já estava, podemos dizer, comprometido tudo aquilo. E hora por hora aquilo ia cair mesmo, ia vir ao chão, ia vir abaixo. Mas, se lá tivesse realmente um profissional experiente, a primeira coisa que ele ia fazer, ele ia dizer para a síndica do condomínio, olha, esse prédio ele precisa ser escorado imediatamente. Esse é o caso de tal forma, assim. Esse é o caso que o engenheiro foi lá com o pedreiro e o cara tirou a coluna já estava degradada, pelo que eu vi aí de algumas imagens, o cara foi lá, terminou de tirar para fazer alguma inspeção, sem tomar nenhuma precaução, né? Sim. Então, um engenheiro experiente, Fábio, ele ia fazer um histórico e ver aquela construção, ela tinha mais ou menos 30 anos. Pouco mais de 30 anos. Começou em 1980, né? E aí, 40 anos, né? Podemos dizer. Então, por ser construída numa cidade litorânea, né? Então, ele já podia intuir, olha, essas fundações e até X altura desses pilares, eles podem estar comprometidos, né?
pode ter um processo de corrosão ali avançado. Ou seja, para que isso fosse feito visualmente, falando, né? Ao ele romper a camada de recobrimento desses pilares, já dava para ele ver, né, a uma X altura, o estado das armaduras desses pilares. Então, por amostragem, ele já fazia já um raio-x de tudo. E aí, o que ele teria que fazer? Propor um escoramento imediato. Entendeu? Isso reflete do subsolo. A falta de experiência e maturidade do profissional, né? Porque ele não consegue, ele tinha ali N variáveis, né? Já existia um problema, não era, a síndica provavelmente não chamou ele para falar da coluna, né? Apesar da coluna ser o mais evidente, mas já devia existir outras evidências na torre do problema, né? Sim. Então, o problema ali era o quê? Era infiltração subterrânea, que essa infiltração contaminada com sulfatos, né? Ela, de baixo para cima, possivelmente, na época em que esse prédio foi construído, o controle tecnológico era muito baixo. Ou seja, o concreto aplicado ali era um concreto muito permeável. Então, essa infiltração com contaminação de sulfatos, ela subiu e foi corroendo essa armadura, desde a base e foi subindo pilar acima. Todos eles estavam nessa situação, né? Então, o profissional ele tinha que ter postura, chegar e falar, olha, por amostragem eu já vi que a situação é essa. Então, por precaução, antes de qualquer atuação, vamos fazer o escoramento desse prédio, lá nos ambientes do subsolo, onde está a maior concentração das cargas, né? Nesses pilares. E após esse escoramento, aí sim, vamos aí definir a partir de onde nós vamos começar a fazer as intervenções, porque não é intervenções aleatórias. Tem os pontos sobre os quais você inicia esse processo. Então, você começa pelo um lugar, podemos dizer aí, mais crítico, termina ele e passa para um outro. Você não pode sair quebrando tudo, como você viu nas imagens lá, né? O cara metendo a marreta lá, rompendo as camadas de recobrimento dos pilares lá, expondo aquilo que eles já tinham visto ao analisar uma delas, né? Mas fizeram isso com todas, ou seja, que nem eu digo, hoje, em prédios, o FCK mínimo do concreto aplicado é na faixa aí de 30 MPa a 35 MPa. E se for em locais onde a agressividade ela é elevada, pode colocar aí 40 MPa. Entendeu? Hoje, mas naquela época não tinha essa escala. Possivelmente lá aplicava-se um concreto no máximo 20 MPa. Entendeu? Que hoje é considerado um concreto fraco, poroso, infiltrável, né? Então, por aí você já vê o despreparo, né, no caso de certos profissionais, que no caso daquele caso, eram o quê? Recém-formado. O cara tinha 1 ano de formado. Agora eu digo, Fatu, como que um profissional de 1 ano de formado
ele vai ter expertise para tratar de assuntos de conjuntura estrutural. Me fala. Não tinha. O profissional ele pode ter, vamos dizer assim, o cara saiu ali da faculdade, fez até estudou um pouco sobre sutura, fez uma pós, um cursinho ali. O que eu vejo muito no mercado são os profissionais mais experientes, às vezes são demitidos ou vão para a carreira autônoma, né? E não existe a passagem de bastão, que os cursos de graduação não dão, que é a experiência, o que vai além do que está no livro. Porque, por exemplo, as características de solo, isso é uma coisa, eu sou mecânico, né? Não sou de civil, mas eu peguei um exemplo bem clássico, que muda, né, conforme a região. Por exemplo, as características de solo de determinada região de São Paulo mudam dali 2 quilômetros. E é completamente diferente de uma outra região do país. Existem as empresas, por exemplo, de fundação, elas têm até mapeamentos, né, dada a devida proporção das características de fundação, tem mapeamento de como é o solo em outras regiões. Esse conhecimento, muitas vezes, essa expertise, não está em livros. Isso aí está no know-how do cara, e alguém precisa acompanhar. Não tem tabelinha. E muitos engenheiros novos, inclusive, vem nosso grupo, né? Oh, me dá aquela tabelinha. Não, você tem uma tabelinha disso? Cara, o mundo não se resolve, o mundo não está em tabelinha. Não tem o Google. Bem lembrado. Então, muitos dos grandes trabalhos de engenharia que a gente vê pelo país afora, isso é domínio privado. Ou seja, por exemplo, vou dar aqui exemplos, né? Figueiredo Ferraz. Quem não conhece Figueiredo Ferraz? Né? Inclusive foi um dos presidentes do CREA lá atrás, né? Um grande engenheiro. Inclusive, o escritório dele é tocado pelos filhos hoje, né? Um engenheiro que projetou a Imigrantes, por exemplo. Rodovia dos Imigrantes. Então, todos os estudos, né, de solo, que você mesmo falou, foram feitos pela Figueiredo Ferraz, pelo Ferraz, engenheiro Ferraz. E isso faz parte de catálogos técnicos que está lá no banco de dados deles lá. Exemplo, né? De tudo que ele encontrou, como ele considerou. Então, não é uma coisa pública que está lá na internet, como você disse, né? Que você pode simplesmente acessar e conhecer características a respeito daquilo, né? E mesmo porque o solo ele é um universo heterogêneo, ele não é homogêneo. Então, que nem você mesmo falou, de X distância de um lugar para o outro, ele muda o perfil geológico, técnico, geotécnico, ele muda. Os parâmetros não são os mesmos, né? Então não existe esse negócio de o cara pegar uma sondagem. O litoral de São pegar Paulo. Uma sondagem de uma o litoral do Rio de Janeiro, né? Eu falo isso, por exemplo, eu puxei um paralelo de um pouquinho que eu conheço da área de civil, né? Porque eu já atuei aí na área de equipamentos para fundações, né? Por isso que eu puxei esse paralelo aí. Então não existe isso de você pegar uma sondagem de uma obra vizinha, de um edifício vizinho que foi construído ao seu imóvel, ao seu terreno, e querer aplicar as mesmas características que foram aplicadas ali. Embora, para efeito de precificação, de estimativas de preço de sistemas a serem aplicados, você pode até pegar, para ter uma ideia de custo. Uma boa referência, entendeu? Né? Uma referência. Você consegue mensurar, né? Ter uma ideia. Então isso são coisas que até engenheiros hoje
fazem isso. Eles procuram adquirir informações, elementos, né, baseado numa outra experiência. E a partir daquilo, eles projetam um cenário, né, para saber uma ideia de custo. Mas quando chega na hora de aplicar no local dele, ele tem que promover um estudo, uma análise, né, no próprio local dele, para ele conhecer os parâmetros que aquela localidade dele está oferecendo. Aí depois ele pode até comparar isso com a do vizinho, que ele vai ver que as características mudou em relação ao outro, né? Comparar, né? Comparar Mas os não. resultados, né? Alguns profissionais, eles têm cometido esse erro de compilar informações de um outro empreendimento e querer aplicar integralmente em outro lugar. Aí mora o erro. Inclusive, eu li uma nota de uma amiga nossa aqui do LinkedIn, a Andrea Curtarello, né? Ela é uma engenheira geotécnica, ela trabalha com sondagens, né? E ela comentou justamente isso, né? Aquele profissional que vê uma sondagem como custo, um custo a mais, ele sem querer, ele está, por assim dizer, sendo conduzido a um erro que lá na frente isso pode significar o sucesso ou a ruína da empresa dele, do empreendimento que ele está empreendendo, se ele olhar dessa forma, como um custo a mais. Não, não é um custo a mais. É um investimento que vai garantir para ele dormir sossegado no futuro, não ser surpreendido. É esse o problema cultural que a gente talvez tenha no mercado, não só com a aplicação das normas e tecnologias que a gente tem hoje, mas como também dos profissionais, né, de engenharia, considerado como custo, né, e não como investimento para redução de custo, né, como é que eu vou dizer, redução de custo e aumento da lucratividade, né? Muitas vezes, porque você melhora o processo nisso que a gente comentou, né? Então o pessoal só vê o custo imediato, né? Oh, isso vai sair do meu bolso, vai ter mais tanto de dispêndio ao longo da obra. Opa, mas espera aí, isso me garante que ao longo da obra eu tenha menos desperdício de material, que a obra tenha efetivamente uma qualidade. Então, por exemplo, em qualidade, o que a gente mensura hoje, nesse contexto de que toda obra, todo projeto tem qualidade, é o custo da não qualidade. Então, todo empreendimento, Exato. todo projeto tem qualidade, independente se é da construtora A, B ou C, pelos padrões dele. O que diferencia e traz o rendimento, às vezes, necessário ou esperado, é o custo da não qualidade. Vai garantir o sucesso ou não daquele projeto. Então, só para exemplificar, né? Um processo construtivo, convencional, podemos dizer, ele é um dos que mais apresentam, podemos dizer assim, uma surpresa para o empreendedor, para a construtora no final. Porque são tantas variáveis que ele apresenta no decorrer
que não foram consideradas no planejamento lá atrás, né? E que isso vai gerando uma série de coisas, né? De prejuízos, pequenos prejuízos, que vão, em efeito cascata, se somando ao longo, que no final, quando o cara vê, ele perdeu material com desperdício, conforme você mesmo disse, né? Com retrabalho e também com tempo. Se a obra era para ser feita em um ano, não terminou-se em um ano. Vamos supor que foi necessário mais 1, 2 meses a mais. Nesse 1, 2 meses a mais, foi o lucro dele embora. Então, o processo convencional, ele é pautado dessa maneira, né? Já um processo enxuto, por exemplo, vamos colocar um exemplo aí, feito por estruturas metálicas, por exemplo, né? Uma obra em que a estrutura ela é enxuta, feita com estruturas metálicas, a gente sabe que o custo, né, da etapa estrutura, ela vai de 2 a 2 vezes e meia a mais do que a estrutura convencional. Então, é um desembolso maior no item estrutura que o empreendedor faz, né, em comparação um com o outro, em que ele vai desembolsar um pouco mais de dinheiro no processo, naquela etapa. Mas, em contrapartida, essa estrutura enxuta, metálica, por exemplo, ela vai te dar menos insalubridade na obra, ela vai ser mais leve, uma estrutura mais leve, que vai impactar em menos gasto em fundação, por exemplo, né? Os processos que vêm depois, né, acabamento, fechamento, eles vão ser mais rápidos, né? Então, a mesma obra feita com estrutura convencional e feita com uma estrutura enxuta, por exemplo, essa enxuta ela termina talvez até em menos de um ano, com menos investimentos, né? No total geral, final. Ou seja, aquele valor empregado, né, ele vai ser restituído mais cedo para o empreendedor, né, onde as margens, por exemplo, de lucratividade dele vai ser bem maior do que o sistema convencional. Então, aí é que está a vantagem, né? Podemos dizer, em comparação um com o outro, para exemplificar aí essa questão da racionalização e do melhor método construtivo que vai impactar lá no resultado final. Os processos enxutos demandam cada vez mais, enxutos eu falo assertivos, né, eficientes, demandam cada vez mais avaliação técnica comercial. Então, o profissional não precisa ter só a ideia, vamos fazer isso, ou, olha, essa solução não é a mais barata, mas o que ela impacta no restante do projeto? Às vezes ela é um pouco mais cara, mas reduz no prazo, no tempo dispendido, né? Então, essa avaliação, eu acho que o mercado tem, de certa forma, pouco valorizado ou pouco avaliado. Então, esses processos, né, mais enxutos que a gente estamos falando aqui, eles muitas vezes eles são caracterizados por processos tecnológicos mais avançados, né, do que os quais se comumente fazem, ou se faziam anos atrás, por exemplo. Então, hoje, por exemplo, um exemplo que eu vou te dar aqui, uma parede,
Hoje, empresas, algumas construtoras estão fazendo parede pré-fabricada. Ou seja, ele já monta a parede junto com a estrutura do prédio, né? Uhum. Inclusive, na Europa se aplica muito isso. Eles constroem a estrutura e os fechamentos juntos. Depois eles caem para dentro do interior, né? Então, são muitos os itens que a indústria disponibiliza já de uma maneira pronta, né? Que você só adquire, vai lá e tchum, encaixa aquilo no seu local certo. Por exemplo, esquadrias, ela já vem pronta. Você deixou o vão lá com os contramarcos, você só vem e encaixa a esquadria já montada, preparada, acabada. Portas, mesma coisa, né? Já vem tudo montado, você só encaixa ela lá, se tiver o contramarco, encaixa ela lá, faz as fixações. Se não tiver os contramarcos, você fixa ela com poliuretano, né? E é um método de fixação rápida, barata, né? Então, hoje se tem muito isso. Você já adquire as coisas praticamente prontas para você montar, né? Dentro da sua construção propriamente dita, né? Então, isso racionaliza muito o uso de certas mãos de obras que antigamente era aplicada, que ficava aquele montoeiro de gente dentro do canteiro de obra, né? Um querendo adiantar o seu trabalho na frente do outro, aí o outro vai lá para fazer o dele, destrói o do outro, e vira aquele retrabalho danado. Não, hoje não tem mais isso. À medida que as coisas já vêm praticamente prontas da indústria, você chegou lá, aplicou, pronto, está pronto. É isso que você está Né? comentando, é muito do que a gente fala, do que a nossa engenharia ou no mercado não é feito, no que diz respeito ao planejamento. Então, ó, deixa lá na frente, lá, quando for fazer, a gente vê como é que vai fazer. Aí o cara projeta, sei lá, vou pensar aí num projeto aí qualquer, né? Aí o cara projeta, ele coloca uma parede ali, ele fala, ó, aqui tá a parede de tijolos, se eu não me engano, vocês falam que é a parede de vedação, né? Opa, aqui tem uma parede de vedação aqui de alvenaria. Aí chega lá na frente, puta, ó, a obra atrasou, ó, o gesseiro está disponível lá. Ó, não, essa parede aí deixa de ser de, de, de tijolo, ó, manda uma de drywall ou algo semelhante. Aí o cara muda tudo de última hora por conta de uma disponibilidade e muda todo o projeto, né? Mas não teve um planejamento prévio a respeito disso e muitas vezes o material está ali à disposição para fazer, mas não tem gente, ou seja, é uma falta de planejamento num contexto geral. Sei lá, meio confuso a minha contextualização, mas eu acho que é isso que muitas vezes acontece. E isso aí que você disse, ele remonta lá antes do planejamento, que é uma coisa muito importante. Compatibilização de projetos. Então, não é o engenheiro calculista sair projetando uma estrutura, o hidráulico, as instalações hidráulicas, o elétrico, as instalações elétricas, o mecânico, as instalações mecânicas de ar condicionado e especiais, se tiver. Não é cada um trabalhando isoladamente. Eu acho que isso tem que acontecer simultaneamente. Vamos falar um pouquinho de BIM? Tá com tempo aí? BIM. O BIM na engenharia mecânica, quando a gente fala de projeto,
de máquinas e equipamentos, ele já sempre existiu. Existia lá, você coloca as peças soldadas, usinadas, o projeto mecânico que você faz, você já contempla as passagens de fio e tudo mais. Isso sempre foi estándar dos projetos mecânicos, né? Isso sempre existiu. Nos projetos elétricos que eu peguei, às vezes o pessoal tinha certa dificuldade até de dimensionar a necessidade de calhas e tal, mas isso aí, os profissionais mais capacitados, experientes, eles conseguiam. Mas, de forma geral, o projeto mecânico sempre teve isso. Você tinha um projeto lá, você sabia, tinha todos os esquemas, por onde passa o cabo, e aí você tinha uma outra planta para chamar as especificações de elétrica. Mas num contexto sólido de material, estava tudo ali concebido bacaninha. Sempre. Projeto mecânico BIM para o pessoal de civil, justamente por conta da compatibilidade, porque os projetos são maiores, tá certo? Então, explica um pouco para a gente, porque você vê até no grupo o pessoal, não, agora BIM. Cara, BIM é uma tecnologia que a engenharia mecânica já usa há décadas. Não tem novidade nenhuma para mecânica, mas seria o SolidWorks? Seria aí um melhoramento do SolidWorks? Já tem. Isso aí é 3D em mecânica. Putz, cara, tem mais de 10, 12 anos que já é utilizado. A confiabilidade de um projeto em 3D é muito maior do que um projeto 2D. Quem conhece de projeto, quem sabe as dificuldades de você trabalhar em 2D, de alinhar as vistas lateral na concepção, usando o AutoCAD, né, sabe que o projeto 3D traz uma confiabilidade maior. Não exata, porque tem muita gente ainda que força a coisa para funcionar. E se está em 3D, não quer dizer que funcione, tá? Detalhe bem, imprima, cheque, porque o computador não faz automático. Eu ainda vejo, Ademir, estou de fora, tá? Estou olhando a minha experiência aí eu vindo a minha base de conhecimento é na área de projetos mecânicos, e digo para ti, do projeto 2D para o 3D foi um salto. Hoje tem muita gente que está usando ou conceitualizando o projeto 3D. Não, se faz em 3D não tem problema. Negativo. Tem problema, porque na hora do detalhamento o cara comete erros de especificação, tolerância, qualidade de material, e aí os erros vêm à tona. E as interfaces, por exemplo, você pode 2 sólidos tocar, um entrar no outro, no 3D você consegue isso também. Então, isso aí tem um match que a gente chama nos softwares, que faz essa avaliação. Ou seja, no projeto BIM, não basta fazer e mostrar que está lá o projeto bonitinho. O cara tem que saber usar a ferramenta correta. Então, como você falou aí, né? Tem um sistema em que ele permite você visualizar de uma maneira beleza, né? Como se fosse um negócio feito, pronto. Mas é necessário também ser empregado as técnicas corretas, né? As informações, as especificações, que manda, por exemplo, as normas, né? Então, por exemplo, dá só um exemplo aí, né? Um projeto em BIM, onde envolve, por exemplo, aí, o rampa. Então, nada adianta você saber projetar essa rampa se você não respeitar as limitações máximas, né, permitidas para cada fim.
Então, a sua rampa está lá, bonitona, mas está dentro dos parâmetros de utilização. O material que está sendo empregado nela é o adequado, né? É antiderrapante. O sistema de segurança dela, por exemplo, corrimãos, os lugares, né? Célula aberta, tá na altura certa, tá na bicola certa, por exemplo, desses elementos que compõem a segurança dela. Então, isso são coisas externas que devem ser consideradas, né? E que não só o 3D que garante a funcionalidade daquele objeto, daquele sistema que você está projetando. Não é verdade? Sim, legal. Eu acho que a gente estamos aí chegando uma hora e meia de vídeo. Eu acho que a gente chegou aí num assunto mais interessante para a gente terminar e deixar para a galera a vontade de assistir o próximo bate-papo. Certo? Ademir, agradeço muito o seu tempo despendido. Bate-papo sempre interessante, somar conhecimento aí para os nossos colegas aí, as nossas ideias e nossos conceitos para uma melhora do mercado de forma bem ampla.